Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati para conversar com você sobre temas de atendimento. Você que nos acompanha aí nos conteúdos vai observar, né, a nossa preocupação através de exercícios, ilustrar para você os principais temas que possam ser abordados em relação ao tópico atendimento. Vale sempre recordar que 3 grandes eixos compõem a questão de atendimento: marketing, vendas e legislação. No nosso conteúdo é sempre interessante observar, né, a nossa preocupação aqui é trabalhar com você esses 3 eixos, lembrando que só não abordo aqui, porque é competência de outro colega, o Código de Defesa do Consumidor, mas os temas relacionados à resolução do Conselho Monetário Nacional sobre atendimento, vou falar para você através de exercícios e vou comentar também os temas de marketing e vendas, auxiliando e mostrando para você exemplos sobre esses conteúdos, certo? Então dá uma olhadinha aí no slide inicial, separando para você o tema, demonstrando aí os tópicos que vamos abordar. Dá uma olhadinha, por favor. Os nossos conteúdos de atendimento surgem para você aí como referência da resolução do Conselho Monetário Nacional, temas relacionados à legislação. Sim, toda essa patota aqui, temas de marketing e vendas. Olha eu aqui perdido, né, professor? Sim, senhor. Vendas. Então você tem os eixos de legislação, marketing e vendas. É isso que vamos mostrar para você através dos exercícios. Dessa turma toda, quero só chamar a sua atenção para a resolução 3694/09, que fala de atendimento. Por quê, professor? Porque ela sofreu uma importante mudança no final de 2013. Então, o Conselho Monetário alterou itens da resolução. Por isso você precisa tomar cuidado com ela. Certo? Ela é uma resolução pequena, tem 3 artigos que podem cair em sua prova, só que ela sofreu uma série de mudanças e reformulações, por isso vale a pena, se você já olhou, tenho certeza que já olhou, fique atento a essas mudanças, hein? O professor pode te confundir, falando como era, né, confundindo como que ficou, o olhar e a cautela nesse conteúdo, certo? Muito bem. Então o objetivo nessa nossa apresentação é dar uma olhada nos temas, é propor para você aí alguns enfoques relacionados a esses conteúdos que integram as características, né, de sua prova. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou seguir esse roteirinho com você, temas de legislação, marketing e vendas, mostrando possibilidades de abordagem, questões da CESP ou de outras organizadoras adaptadas para chamar a sua atenção naquilo que poderia estar presente em sua prova. Certo? Então vamos lá. Começo com você com a primeira questão. Veja. Claro que a organizadora ia fazer um romance desse aí, professor? Não, mas eu queria trazer para você uma importante mudança. Veja, a resolução 3694/09 fala basicamente de atendimento. Em seu artigo 1º, um dos seus itens lembra dos deveres das instituições financeiras. Então, instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, na contratação de operações e na prestação de serviços, devem assegurar, aí ficou imenso, né, professor? Sim, senhor. Deve assegurar redação clara, objetiva, adequada natureza e complexidade da operação ou serviço em contratos, recibos, extratos, comprovantes e documentos destinados ao público. De forma a permitir o quê? Entendimento do conteúdo, identificação de prazos, valores, encargos, multas, datas, locais, etc. Eu fiz um copia e cola propositado para mostrar para você, porque se você pegar a resolução anterior à mudança, o que vai acontecer? Vai observar que era bem menorzinha, né? Eles encheram aí com um monte de coisa. Sim, senhor, mas eu queria que você tivesse aqui uma referência básica do que interessa lembrar dessa resolução. Mas não é só isso, né, professor? Não, porque o artigo 1º tem vários itens, mas é interessante destacar, né, de cara para você, por que fiz esse copia e cola, para que você pudesse recordar dos objetivos fundamentais da resolução. Quais são esses objetivos, professor? Ora, é garantir que você tenha conhecimento e informação para tomar decisão. Tudo que você faz com o banco, ele tem que lhe dar comprovantes. Se você quer acessar a instituição e ela tem atendimento convencional, você não pode ser impedido. Muito bem. Uma coisa importante, não é? Se eu tenho caixa, atendimento convencional, é seu direito a entrar.
Porém, se não tem, você não tem como ser atendido, se a agência é só eletrônica. Ou se você vai lá pagar alguma conta que o convênio da empresa determina que você pague em local alternativo. Então você não pode adentrar a agência. Lembra do artigo 3º, hein? Então é interessante observar as características do atendimento, que deve ser prestado pela instituição financeira, informação para tomar decisão e não restringir o acesso do cliente ao atendimento, salvo exceções. Essa é a ideia. Além de informar sempre de forma legível, sim, sim, então colocar de forma clara, de forma legível, em local visível, quais são as condições que possam impedir de você fazer um pagamento, né, utilizar, por exemplo, cheque para pagar uma conta ou coisas do gênero. O interessante é observar, como eu disse, são apenas 3 artigos, foram reformulados. O artigo 1º foi reformulado no final de 2013, então sempre aquele olhar atento e a escolha desse exercício imenso é para te lembrar desse detalhe. Muito bem. Deixa eu ainda aproveitar e mostrar uma outra questão. Veja o slide aí. Com referência à resolução 3694, julgue o item. As instituições financeiras devem assegurar a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às necessidades, interesses e objetivos dos clientes e usuários. Mais um exemplo para você, né, daquelas obrigações previstas pelo artigo 1º. Sim, produtos e serviços de acordo com as necessidades, interesses e objetivos dos clientes. E cuidado, hein? Cuidado! Usuário também. Então vale observar. Uma questão complementando a outra que vimos anteriormente. Então, 2 itens relacionados à resolução 3694 para você lembrar. Por favor, o cuidado aí com esse tema, insistindo para você que é uma resolução pequena, mas ela pode te dar trabalho. Volto a insistir por esses detalhezinhos. Ela foi, como eu disse, reformulada, o artigo 1º, vários itens foram acrescidos ou alterados, então o cuidado. É aquele olhar, você já fez aquele olhar sobre essa resolução, dá uma repassada principalmente no artigo 1º, que foi bastante alterado, certo? Muito bem, então tema para você inicial dessa nossa conversa. Agora, posso discutir temas de marketing, vendas com você, né, além dos temas propostos de legislação, e aí vamos começar a observar alguns aspectos propostos pela organizadora. Dá uma olhadinha aí. Na verdade, eu adaptei exercícios, trouxe temas para lembrar para você do que ela poderia propor. Exemplo. Ao elaborar o plano de marketing, executivos de uma instituição financeira desenvolveram uma série de ações, sim senhor, para ampliar o relacionamento com clientes. Sobre o tema, julgue o item. A implantação de estratégias de marketing de relacionamento leva a organização a construir um clima de relacionamento confiável, em curto prazo com clientes, distribuidores e atendentes. Então vale sempre observar, não é? Que quando você fala de relacionamento, o prazo é longo. Sim, senhor. Então é aqueles princípios, né, que você fala, que vai caracterizar, por exemplo, o marketing de relacionamento. Você fala no longo prazo, sim, você fala nas relações ganha-ganha, bom para o cliente e para todos os demais. Sim, senhor. Esse relacionamento está estruturado no famoso foco na relação duradoura. Então pense naquele famoso binômio, até tema de prova já, relação-retenção, que caracteriza o processo de relacionamento. Consequentemente, o que não quero? Não quero, né, apenas o foco na transação. A transação não me interessa, porque ela é de curto prazo, num relacionamento de compra de produto, curto prazo, que pode vir naquela linha ganhou, ganhou, não ganhou, dançou, quer dizer, aquela de ganha e perde. Não, não, o olhar aqui é algo duradouro, certo? Então lembrar do marketing de relacionamento, suas características, sim, o foco na história do longo prazo, na retenção do cliente. Elas, claro, são relações duradouras que devem estar presentes, contemplando o processo de interação. Por isso, né, é uma mentalidade que deve compreender toda a organização da relação com o cliente, né, que deve ser pautado por um atendimento de qualidade, com bons serviços ou produtos ofertados, das necessidades e desejos desse cliente, pautado por essa perspectiva de satisfazê-lo, ou melhor, ir além da satisfação para que eu possa obter a sua retenção.
pode sempre destacar para você, né? Talvez o avaliador possa fazer ênfase a essas ferramentas utilizadas pelo marketing de relacionamento, como, por exemplo, o famoso CRM, ou, em português, né, o gerenciamento ou a gestão do relacionamento, ferramentas que permitem obter informações em tempo real sobre o cliente, que possibilitam que a organização se aproxime ou compreenda melhor esse cliente e possa atender ou satisfazer seus desejos e necessidades. Então também cabe aqui observar essa questão para você. Tá bom? Mas vamos lá, dá uma olhadinha no tema aí. Tem mais. Sobre vendas, hein? Quando o cliente fizer uma objeção à compra, o vendedor deve interpretar como desistência e finalizar a apresentação de venda? Não, senhor. Não desistência, e sim resistência. Ah, tá. E finalizar? Não, senhor. Devo, né, superar objeções. Ah, sim. Então, o objetivo é superar as objeções que ele vai fazer. Não desistir. O cliente está resistindo, que é normal no processo negocial. Então, vale lembrar, errado. Nesse caso, você vai recordar, borda comigo aqui, aquele processo de preparação do vendedor. Nosso amigo Philip Kotler fala das 6 etapas, preparação, onde você vai, por exemplo, prospectar e qualificar o cliente, ou seja, identificar o cliente. Depois você vai fazer o processo de preparação de abordagem, a tal da pré-abordagem, onde você busca identificar como e quando abordá-lo. Aí você tem, né, esse processo que caracteriza as atividades de pré-venda. No processo de venda, a apresentação e demonstração do produto, superação de objeções e fechamento do pedido, formando esse trio. E no pós-venda, sim, acompanhamento e manutenção. Nesse caso, ele falou das objeções, da resistência, que podem surgir tanto na apresentação quanto no fechamento. O importante é estar preparado como vendedor para identificá-las e superá-las. Essa é a ideia. Então, não desistir. Não é aquela história de desistência, sim resistência. Essa é a questão central. Muito bem. Deixa eu mostrar outro exemplo para você. Dá uma olhada na questão aí. Julgue o próximo item relacionado a marketing de serviços e valor. Sim, senhor, relacionado, né? O tempo de que o cliente passa dentro da agência bancária pode ser visto como custo temporal. Aí ele falou, olha, marketing de serviços e valor. Quando você está discutindo essa questão, principalmente a ideia de valor e satisfação, é importante lembrar, né, que o valor envolve essa discussão sobre custo e benefício. Então, falou em valor, custo e benefício, tá? Então, ele fala, o tempo que o cliente passa dentro da agência pode ser visto como custo temporal se houver demora para que ele seja atendido, sem dúvida. Ou benefício se esse período for dedicado à atenção exclusiva a ele. Aí é diferencial, não é? Muito legal, porque você faz a análise aqui sobre 2 aspectos. Quando eu falo que o valor, então, implica custo, você lembra que esse custo ele pode ser um custo, sim, temporal, sim, senhor. Ele pode ser um custo físico, sim, senhor. Ele pode ser um custo psicológico, psíquico, sim, sim, senhor. Sim, ele também pode ser um custo no bolso, né, professor? Esse é o mais importante. Karma, não é só. Então, custo financeiro, temporal, físico, psicológico, sim, tudo isso compõe o custo. Muito bom. Nesse caso, ele falou do custo temporal para você. E o benefício? O benefício, como um elemento, né, que traz a satisfação dessa necessidade, ou pode ajudar a satisfazer essa necessidade, e compõe-se basicamente de benefícios, né, funcionais, então benefício funcional, emocional. Então você tem elementos aí a considerar. Se o tempo de atendimento é dedicado exclusivamente a ele, então é a qualidade do atendimento, esse é um benefício que eu proponho para esse cliente como caráter funcional. Aquele atendimento que faz a diferença, um bom atendimento. Então são alguns elementos que você vai observar aí, certo? Então, voltando conosco, a questão central é custo-benefício para compor o valor percebido pelo cliente. Qual é o valor ideal? É aquele que o cliente identifica benefícios, que eles são compensadores em detrimento dos seus custos. É aquela história, o custo é todo o esforço que você vai fazer para adquirir um bem, utilizá-lo, etc. Por isso que ele envolve um custo financeiro, temporal, físico, psíquico, elementos que são aí considerados. E o benefício que o produto representa para você. Funcional, é qualidade, durabilidade,
praticidade emocional, status, por exemplo. São elementos que você vai identificar. Então, uma questão interessante, né? Abordando essa característica. Muito bem. Vamos lá, outro tema para você. Veja o exercício. Julgue o item a respeito de marketing e satisfação do cliente. Como a fidelização de clientes é um processo complexo, é mais barato atrair novos clientes que manter os atuais. Nesse sentido, as ações voltadas para a manutenção dos clientes atuais devem ser programadas principalmente sobre a ótica de não prejudicar a imagem da empresa na captação de novos clientes. É aí que tem um problema. É mais barato manter os atuais do que conquistar novos. Isso o nosso amigo Kotler fala realmente no custo dos novos clientes. Então, só aí o exercício já estaria errado, né, como referência para você. Então, a preocupação, não é, o que se busca, claro, eu vou captar novos clientes, mas não esquecer de cuidar dos atuais, porque estes, sem dúvida, são muito mais baratos para a organização. Essa é a discussão para você lembrar. Então, não esqueça, por favor, é mais barato manter os atuais clientes. Não esqueça disso, nosso amigo Felipe Kotler destacando esse tema para você, certo? Muito bem, deixa eu já aproveitar que eu estou aqui falando desse assunto, já vou emendar outro. Ó. Satisfação, valor e retenção. Visando a satisfação do cliente, os estudos de marketing, empresas e serviços devem se ater exclusivamente às necessidades visíveis da clientela, obtendo dessa forma um perfil fidedigno do público. Se eu quero um perfil fidedigno, real, são necessidades visíveis e não visíveis. As duas. Mas como é que eu vou saber o que está na mente desse cliente? De todo jeito, nós estamos pensando aqui numa abordagem, voltando comigo, que tem a seguinte característica. Eu preciso entender o que esse cliente, né? Ele me revela, mas também o que ele pensa. Porque muitas vezes eu vou propor a ele, eu vou achar que esse é o caminho, e eu não reconheci, muitas vezes, suas características. Por exemplo, seus temores, os seus desejos. E aí posso falhar. Por isso que ele fala exclusivamente, não. Exclusivamente já invalidou o exercício. Essa seria a ideia. Na busca desse entendimento e compreensão desse cliente, esse é o nosso desafio. O que faço para conquistá-lo, né? Essa seria a ideia. Então não esqueça, por favor. É um elemento fundamental. Tenho que compreender o que demanda este cliente. Essa é a ideia. Então, o que ele pensa, o que ele sente. Claro, existem formas de obter essas informações. Por favor, o que eu não posso dizer é só que, vendo o que está na aparência, eu tenho um retrato fiel do cliente. Isso não dá, né? Sim, senhor. Então, vale aí observar essa característica para nós. Nesse caso, é óbvio que você tem aí como referência sempre uma preocupação, quando considerando aí esse tema em prova, a possibilidade, sem dúvida, do avaliador, né, misturar um pouco essas informações ou mesclar esses temas com o sentido mesmo de confundi-lo. O objetivo aqui é auxiliá-lo para tomar cuidado com esses detalhes. Tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha no próximo tema. Julgue o próximo item relacionado a marketing de serviços e valor, considerando a intangibilidade do serviço. Sim, senhor. O cliente potencial precisa ter indicadores de qualidade. A aparência do atendente seria uma delas, ou é um deles? Sim, senhor, vamos pensar. Serviço. Sim. O serviço é desempenho que eu coloco à disposição do cliente. Você lembra que ele tem essa característica de intangibilidade, ou seja, é algo imaterial. Não dá para provar, né? Não dá para levar para casa um pedaço. Não, senhor. Ele é produzido e consumido. Existe uma simultaneidade. Então, se eu digo para você que eu tenho melhor atendimento, você só vai saber quando for atendido. Então, alguns fatores que poderiam criar para você referenciais desse bom atendimento. E ele usa o exemplo. Exemplo, a aparência do atendente. Poxa, pessoal lá, olha, impecável, sorridentes, dispostos, olha, o visual ali me impressionou. Então, estou chamando sua atenção para essa possibilidade. Por isso, a afirmação estaria correta. E lembre-se, né? Quando você fala de serviço, tem aquela história, variabilidade. Sim, senhor, nunca é igual. Sim, senhor, perecibilidade, não dá para estocar. Muito bem, outra característica. Sim, senhor. Lembre-se também da famosa simultaneidade. Produz, consome. Entendi? Então, ó,
simultaneidade, variabilidade, perecibilidade e intangibilidade são características do serviço. Vale aqui reforçar para você. Certo? Muito bem, tema, hein? Característico aí das abordagens que teríamos que considerar nesse contexto das questões relacionadas a esse tema. Sempre dentro dessa perspectiva, quando analisamos esse conteúdo, né, veja que muitos dos temas, muitas das questões, né, estão diretamente relacionadas a conceito, né, que o avaliador pode propor para você, aquilo o que é. Portanto, alguns desses elementos nós temos que considerar para evitar justamente, né, se enroscar com o significado. Então, muito cuidado aí nessas abordagens, hein? Ele está falando das características do serviço, aí você lembra destas. Existem até outras formas de colocar essa questão. Eu falei variabilidade, né? O serviço é heterogêneo. Aquela história de você não padronizar. Questão de não é estocável, né? Então, colocar algumas das características. A forte influência do consumidor e do fornecedor na elaboração do produto, do serviço, desculpe, também é um referencial aí a ser considerado. Certo? Muito bem, dá uma olhada na sequência. Respeito do marketing, empresa e serviço, julgue os itens. Vamos escolher um desses itens. Qual é? Propaganda é qualquer forma paga de apresentação impessoal e promoção de ideias, bens ou serviços por um patrocinador identificado. Sim, senhor. Assinado Philip Kotler. Aqui é copia e cola. Nosso amigo Kotler definindo a propaganda para você. Então, como conceito, é aquela referência do que é, né? Sempre lembrando dos objetivos aqui da propaganda, olha, famosa ideia, serviços, bens que caracterizam, né, a promoção. Então, sempre lembrando, né, uma questão conceitual que a organizadora propôs, cuidado aí com o conteúdo. Lembre dos objetivos da propaganda, né, que também possam ser destacados. Propaganda como das ferramentas da promoção. Lembra, propaganda como ferramenta da promoção. Propaganda, telemarketing, por exemplo, promoção de vendas, força de vendas, relações públicas, tudo ferramentas de promoção. Recordando aí esses elementos para você. Deixa eu aproveitar, já emendo uma outra questão. A propaganda consiste em um conjunto diversificado de ferramentas de incentivo, em sua maioria a curto prazo, com vistas a estimular a compra mais rápida e o maior volume de produtos e serviços específicos por consumidores ou comerciantes. Muito bem, falou em ferramenta de incentivo para você comprar no curto prazo, não é a propaganda não vende, ela prepara a venda. Por favor, sempre lembrando aqui, nós estamos com o conceito de promoção de vendas. Esse é o conceito. Por isso que está errado. Não é propaganda, é promoção de vendas. Só para que você possa lembrar esse tema. Ou seja, o objetivo dessas duas questões é mostrar para você conceito. O que é propaganda, o que é promoção de vendas no contexto da promoção. São ferramentas de promoção. Falou em vender mais, ou vender mais rápido, através de incentivos, está falando de promoção de vendas. Esse é o objetivo. A propaganda, como nós vimos, o objetivo dela realmente, claro, eu estou difundindo ali uma ideia, estou promovendo alguma coisa. Sim, ideias, bens, serviços. Agora, ferramenta, é isso que interessa. Ferramenta de promoção. Muito bem. Então, quando você pensa nessa perspectiva, a ideia aqui não poderia ser diferente. O avaliador teria, né, até uma possibilidade de mesclar esses temas falando do contexto de promoção. Mas insisto com você, como referência, que o grande objetivo aqui é só diferenciar realmente conceitos que estão dentro, né, do composto, do componente promoção, se você considerar como um tema que possa ser abordado. Afinal de contas, ele não pediu propaganda e promoção, então dá para tentar confundir, não é? É isso que você vai lembrar. Tem mais? Tem. Dá uma olhadinha no outro exemplo aí. Agora, falando um pouquinho sobre marketing direto. Marketing direto é um sistema de marketing interativo que usa uma ou mais mídias de propaganda para obter a resposta mensurável. Sim, senhor. Conceito. Telemarketing é uma forma de marketing direto. Está aqui. E vale sempre lembrar que o marketing direto também é uma ferramenta da promoção. Sim, senhor. Então, é uma ferramenta. Um exemplo de marketing direto é o telemarketing. É isso aqui que você vai observar.
Então o objetivo desse trio, voltando conosco, propaganda, promoção de vendas, marketing direto, ferramentas de promoção. E o telemarketing é um exemplo de marketing direto, vai lembrar? Comunicação e vendas, telemarketing, seja ele ativo ou receptivo, suas características, vai lembrar? É um tema sempre presente em prova, a organizadora gosta do assunto, gosta mesmo, isso é fato, né? Você tem alguns exemplos aí característicos nesse processo, onde volta e meia tem pergunta. Pode ser, claro, no telemarketing, aquelas questões de caráter conceitual, onde o avaliador vai perguntar o que é telemarketing, suas características, ou pode propor a você bancar o operador, né, técnicas de abordagem, coisas do gênero, né? Então, é possível que você tenha pergunta tarefeira nesse caso. Veja o exemplo aí, o que eu separei para você. Você vai reconhecer essa questão. Respeito telemarketing do item. Por telefone, o operador de telemarketing deve, ao longo de toda a conversa, falar brevemente. Então, veja aqui que sobre telemarketing, o que a organizadora pediu? Sim, ela pediu formas de abordagem. Então, falou assim, olha, técnica de abordagem. Como é que você vai abordar o cliente? Então, foi mais tarefeiro aqui, né? Se na outra anterior foi conceitual, essa foi tarefeiro. Possibilidades de abordagem, professor? Sem dúvida. Então, é possível que a organizadora proponha para você uma questão tarefeira, tá? Deixa eu aproveitar, já mostro outra para você aí. Aí a gente já fala de vendas. A respeito de vendas, julgue o item. Ao examinar a situação financeira e o volume de negócios realizado por seus correntistas, São Bancário está desenvolvendo, de acordo com o que propõe Philip Kotler, a etapa de vendas denominada prospecção e qualificação. A primeira etapa, né? Quando você fala de pré-venda. Eu estou buscando encontrar o cliente. Sem dúvida, ó. Situação financeira, volume de negócios. Eu estou procurando quem é o cliente. Quem é o cliente que tem o perfil, o cliente potencial. Teria essa ideia. Então, nesse caso, o processo de preparação de venda. É interessante lembrar. Voltando conosco, nesse tipo de exemplo, nós lembramos, o Philip Kotler é sempre uma referência quando você fala desse processo de venda, a venda eficaz, né, seu passo a passo. Então, ele lembra que na preparação do vendedor é desenvolver sua capacidade de identificar o cliente potencial. E eu faço como? Muitas vezes prospectando, né, clientes, o cadastro, por exemplo, da instituição, me permite identificar quem é o cliente potencial para esse produto ou serviço que vou oferecer e qualificá-lo. Claro que depois que eu identificar o cliente, quem é o meu público-alvo? O público-alvo são os aposentados. Ótimo. Então agora vamos estudar, vamos conhecer, identificar o momento apropriado, as condições adequadas de abordagem. Então um trabalho de preparação também prévio, né? E aí, claro, vem a etapa de venda e suas características e, consequentemente, o pós-venda como uma etapa importante também do trabalho do profissional, olhando adiante, novos negócios, novas oportunidades, vale lembrar. Muito bem. Nesse caso, insisto com você aqui, como referência, é sempre interessante, né, quando você tem esse tipo de abordagem, saber se realmente o avaliador está de olho, né? É isso que ele pode propor a você, algo mais, como eu disse, conceitual ou algo mais tarefeiro, buscando, claro, o enfoque. Dá uma olhada no exercício. Julgue-te a seguir acerca de marketing. Entre as similaridades conceitos de venda e marketing, inclui-se o foco nas necessidades do consumidor. Errando por quê, professor? Bom, quando você fala no marketing, essa é a questão central. Agora, quando você fala em vendas, essa necessidade é a do vendedor. Então, essa distinção muito clara que se faz, né? Satisfazer as necessidades do vendedor, satisfazer as necessidades do cliente. Esse é o elemento fundamental, são enfoques distintos entre o marketing e vendas. Essa abordagem, por favor, né, voltando conosco, não deve confundi-lo, porque não é que a preocupação é do vendedor que se lixa o cliente, não é isso. É que o vendedor está lá na ponta, depois de todas aquelas estratégias mercadológicas que foram usadas pela organização, eu preciso vender, preciso transformar meu produto em dinheiro. Então, por isso que o meu olhar sobre o produto, sobre o serviço, sobre suas características que possa transformá-lo em resultado para a organização. Né? Nesse caso, é interessante identificar o que é prioritário. Né? O marketing vai fazer todo esse percurso para satisfazer o cliente. E o processo de venda, né, que está lá na ponta, é transformar toda essa estratégia em resultado para a organização. É isso que vale aqui para você
né, observado. Deixa eu mostrar a próxima questão, porque uma complementa a outra, dá uma olhadinha aí. No segmento bancário, no conceito de vendas, é correto que sejam enfocados os produtos e serviços bancários. Então, está falando de venda. Enquanto no conceito de marketing, é correto que o foco, necessidades do consumidor. É aquilo que nós comentamos anteriormente. Esse exercício explica e complementa a questão anterior. Quer dizer, qual é o foco? O foco é transformar produto em resultado. Para a venda é isso. Ao passo que na questão relacionada ao olhar do marketing, eu estou preocupado com essas necessidades do cliente. Então, só fazer o contraponto, né, nessa questão, para que você possa lembrar das diferenças de enfoque de um e outro item. Essa é a ideia. Certo? Muito bem. Então, ilustrar para você, reforçar para você essas características e esses elementos interessantes que possamos destacar quando conhecemos os temas e recordamos esses com você. Conhecemos não, né? Revisamos os temas para que você possa lembrar. É óbvio que o enfoque tarefeiro, em alguns momentos, e a questão conceitual, busca um equilíbrio de abordagens possíveis de sua prova. E aí é aquela coisa, receitinha de bolo, hein, professor? O marketing e suas premissas, venda e suas premissas. É um pouco nessa linha mesmo, imaginando um tipo de abordagem que resgate esse enfoque. Certo? Muito bem. Tem mais? Tem mais um montão para trabalhar com você aqui. Dá uma olhadinha no exemplo. Julgue-te a seguir acerca de marketing. O telemarketing é um exemplo de ferramenta de marketing direto, utilizado em ações financeiras. Sim, senhor, telemarketing cumprindo aquela função de comunicação. Sim, mas ninguém esqueceu que ele também serve para vender. Na sua origem era a venda por telefone. Hoje é um processo muito mais amplo, né, no enfoque de relacionamento. Então, relacionamento, retenção, fidelização, são enfoques que eu posso utilizar, né? E o telemarketing vai cumprir essa função também, né? Buscando a relação com o cliente, as centrais de relacionamento, né? Que objetivam aí não só interagir com o cliente, mas ofertar produtos e serviços. É uma preocupação, claro, do olhar do relacionamento, retenção, que entra na perspectiva também do telemarketing. Óbvio, não é só para vender como era no passado. Interagir com o cliente, atender suas necessidades, demandas, soluções, isso envolve também, né, funções do telemarketing, desempenhando aquele papel que você vai lembrar, ativo ou receptivo. Certo? Muito bem. Deixa eu aproveitar que estou aqui. Já abordo com você mais um. Com referência à satisfação, valor, retenção, julgue o item. Tanto a propaganda quanto a promoção de vendas, propaganda e promoção de vendas, tem como objetivo informar o cliente acerca do produto ou serviço, lembrá-lo da existência do bem e persuadir o cliente a adquiri-lo. Quando você fala desses elementos, você lembra da propaganda. Ela informa, ela lembra, ela persuade, né? Mas também reforça, sim, reforçar, e também serve para comparar desempenho ou produto e serviço com a concorrência. Tá. Já a promoção de vendas é outro enfoque, né? A promoção de venda é aquela história. Vender mais ou mais rápido. Então o enfoque é outro. Não poderia ser o mesmo. São estratégias, são ferramentas de promoção com características diferentes. Ok? Muito bem. Então essa ideia de lembrar, reforçar, informar, persuadir, comparar, os elementos citados aqui, típico da propaganda cumprindo o seu papel. Agora, promoção de venda, a conversa é outra. Vender mais rápido? Vender mais? Através de instrumentos, de incentivos a brindes, descontos. É aquela história que possa estimular o seguinte, é mais rápido, curto prazo. Tem que vender, essencialmente no curto prazo. Atingir um objetivo em relação a um produto ou serviço. Essa é sua característica fundamental, você vai lembrar. Muito bem. Bom, em relação a esses elementos, é óbvio que você viu que nós estamos uma insistente preocupação aqui de reforçar conceito. É para dar aquelas ferramentas que você, durante a prova, se o avaliador comparar, trocar de lugar alguns conceitos, você consiga operacionalizá-los aqui de forma bem direta. Então, recordar para você essas características, porque parte dessa prova, a gente sabe que a CESP gosta disso,
né, depende de um conhecimento mínimo de conceitos, de domínio de conceitos que possam ser, né, críticos aí no seu desempenho. Essa seria a ideia. Então, todo cuidado aí é pouco nessa questão, tá bom? Tem mais? Sim, senhor. Dá uma zoiadinha aí, por favor. Ainda sobre o tema satisfação, valor, retenção, veja, o máximo que se pode esperar do cliente após alto nível de satisfação, sim, senhor, é a preferência racional pelo produto ou serviço. Vale sempre lembrar, como define nosso amigo Philip Kotler, satisfação é sensação. Sim, senhor. E essa sensação, ela pode ser uma sensação positiva ou negativa. Ela pode representar prazer ou frustração. Então, a última coisa que você vai dizer é que isso é um processo racional, né? É algo que envolve emocional, né? Essa é a ideia. Então, quando ele diz assim, alto nível de satisfação, encantamento por um produto ou serviço, a última coisa que eu posso esperar é a racionalidade nesse processo, né? Ah, tá, então o cara isso aí racional. Não, não, é que a questão é emocional. Esse tema, sempre voltando aqui conosco, vale observar, foi lembrado também de uma outra forma pela própria Cesgran Hill, ao discutir esse conteúdo também, ela fez uma questão que trabalhava essa ideia de objetividade, de racionalidade na questão da satisfação, é sensação. É algo momentâneo, o cliente vai sentir frustrado, ou encantado, ou satisfeito, mas é algo que ele sente. Então não dá para discutir essa questão sobre o ângulo da racionalidade para dizer que isso é algo contundente na escolha do produto ou serviço. Isso você vai perceber. Muito bem. E a partir daí, né, já destacando essa característica, é preciso tomar cuidado com o conceito de satisfação, que ali basicamente você lembra daquela história. Comparar desempenho com expectativa. Não confunda com valor, que é a relação custo-benefício. Por favor, satisfação, desempenho, expectativa. Valor, custo-benefício. Essa é a ideia. São componentes importantes para reter cliente, mas são enfoques diferentes. E é isso que você vai analisar, certo? Muito bem. Dá uma olhada aí no próximo exemplo. Referência ainda a esse trio, atender e satisfazer clientes novos, é mais econômico para a organização do que satisfazer clientes antigos que já conhecem a organização, suas qualidades e defeitos. Tá, então aqui é simples a ideia. Atender e satisfazer clientes novos não é mais, é menos econômico para a organização do que satisfazer clientes antigos, justamente porque ele já conhece a organização. Aqui está errado, né? Sempre aquela discussão do cliente antigo ser mais barato que o cliente novo, que é mais barato que o cliente perdido, que lá muitas vezes é irrecuperável, né? Então você vai preocupar que tem que cuidar dos antigos e buscar os novos. Mas são processos e enfoques distintos. Lembrando que conquistar clientes novos é muito mais caro para a organização do que cuidar dos clientes antigos. Por isso, todo cuidado é pouco. Nesses processos de retenção e fidelização, você encontra o porquê. Porque eles são muito mais baratos para a organização. Quando você imagina que ela tem, né, claro, que atender expectativas desse cliente, expectativas de longo prazo, vale recordar, né? E aí, eu trabalhar os clientes antigos, isso é muito mais fácil para a organização nesse enfoque de relacionamento, tá bom? Veja, exemplos para você, características desse tema, e aí, para nós, podemos sempre destacar a preocupação de que o tema satisfação, valor e retenção tem sempre presença em prova, é um tema antigo de prova, né, já abordado, mas fundamentalmente centrado na ideia de conceito, né? Por isso, cuidado aí para não confundir satisfação com valor. Insisto com você nessa característica e nessa abordagem distintiva aí dos dois temas. Muito bem. Mas pensando nessa ideia e enfocando essa característica, né, como analisar e como observar esse tema para não confundir, professor? Sempre insistindo naquela ideia. A satisfação relaciona com expectativa e o valor associa com custo-benefício. Não vai esquecer mais, tenho certeza. Tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar outros exemplos para você. Cliente satisfeito é aquele que teve todas as expectativas superadas? Não, senhor. Vamos recordar, né? E esse é um ponto importante, que o cliente encantado, como diz nosso amigo Kotler, encantado, teve todas as expectativas superadas.
O cliente satisfeito, como ele diz ali para você, é aquele que conseguiu basicamente o seguinte: o desempenho do produto ou serviço atendeu sua expectativa. Sim, senhor. Então atendeu. Ficou igual. Certo. Então aqui não se superou é encantamento. Essa é a ideia. Porque no desempenho, expectativa fica igual. É que nem quando você vai lembrar do cliente insatisfeito. Aquele cliente insatisfeito, o que aconteceu? Eu tive menos desempenho, sempre lembrando, do que as minhas expectativas. Então, foi o que frustrou esse cliente, certo? Lembrar do trio aí, né? Não tem erro nessa questão. Satisfação, insatisfação, encantamento. Nesse caso, recordando com você, o grande desafio é compreender a dimensão, né, desse tema a partir de um enfoque, né, resultante, né, da comparação do desempenho com a expectativa. E não esqueça, né, a expectativa se forma através das experiências do cliente ou de terceiros que contaram para ele, da ação comunicacional da empresa ou da concorrência. É aí que você forma a expectativa e é isso que ele vai levar na busca do produto ou serviço. O produto tem um desempenho, atende ou não o que ele está esperando e se supera, né, é um elemento importante de fidelização. Há algumas análises possíveis sobre esse tema, algumas características que você possa valorizar. Tá bom? Muito bem. Ainda sobre esse assunto, discutir um pouquinho a questão do valor e em relação à satisfação, é interessante perceber, claro, que quando eu tenho a maximização de benefícios, fico satisfeito, né, consigo perceber isso mais que os custos, aí eu digo, valeu a pena esse produto ou serviço, também é elemento importante para a retenção do cliente, certo? Vamos lá, dá uma olhadinha no próximo. O valor para o cliente é a sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho? Não, senhor, isso não é conceito de valor, não. Isso é conceito de satisfação. Tá? Então, já viu aqui que é essa sensação, ó, lembra da sensação, né? Sensação de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho, gerando a ideia da satisfação como elemento fundamental. Agora, sempre pensando, né, de que é a sensação de prazer ou desapontamento dentro da comparação do desempenho. Sim. Com o quê? Com a expectativa. Então aqui você vai lembrar desse elemento. Então, com expectativa, aí eu tenho a questão da satisfação como destacado anteriormente. Deixa eu já aproveitar aqui, lembrar para você de um outro tema. Satisfação, valor, retenção. A compra simulada é exemplo de ferramenta utilizada para acompanhar e medir satisfação do cliente. Sim, compra simulada ou misteriosa. Sim, senhor. É exemplo, nesse caso, para você medir mesmo. Medir a satisfação. Então, o que a organização faz? Contrata alguém para simular uma compra e aí avaliar o atendimento e as condições para o cliente. E saber, né, o nível de satisfação de quem ele realiza para poder ter um parâmetro, né, sobre o seu processo de atendimento nesse contexto. Certo? Então, vê, aí é conceito, hein? Compra misteriosa ou simulada para medir satisfação. Então, simular o processo, nesse caso, pensando efetivamente na sua realização e objetivando ter ferramenta, né, que possa garantir para o cliente algo realmente de qualidade. Quando você fala de ferramenta, que ferramenta é essa que você está falando aí? Quer dizer o seguinte, o instrumento, o processo de venda sendo utilizado como um instrumento importante, ou como uma ferramenta importante de fidelização e retenção, através da busca, né, da superação de expectativas desse cliente. Por isso, a simulação, a compra misteriosa, como ferramenta para avaliar. Essa é a ideia. Muito bem. Certo? Vamos lá. Para você, outro tema de venda. Dá uma olhadinha aí. Referência a vendas. Julgue o item. No momento da venda, ao apresentar um serviço bancário, o funcionário deve levar em conta o conceito de custo total para o cliente. Então, conceito, levar em conta. Tá.
esse conceito envolve, além das condições financeiras do serviço que se pretende adquirir, outros fatores, como tempo, energia física e psicológica. Então ele explorou aqui o conceito de custo para você. Sempre aquela questão de custo total para o cliente, tudo aquilo que envolve. Então, você viu, bolso, tempo, energia física e psicológica, os elementos do custo já comentado até como conceito para você, nessa perspectiva. Veja, é sempre interessante nesse caso que você fala venda de produto bancário, técnica de venda de produto bancário, mas o avaliador não vai pedir para você uma pergunta de como vender seguro, ou vender poupança, ou vender capitalização. Ele vai discutir o processo de venda em si. Mesmo que ele use como exemplo a atividade bancária e algumas de suas características, ele vai centrar o tema nessa questão, é isso que eu quero destacar. Voltando comigo aqui, é óbvio, nessa referência, que o avaliador pode e deve, provavelmente, propor a você, né, nesse tipo de abordagem, situações mais tarefeiras, características mais abrangentes, que possam, de certa forma, não só propor o conceito, mas seu exercício. Aqui, em termos de vendas, isso é possível. Você discute técnica, você discute característica desse processo. São algumas abordagens aqui, claro, tranquilamente possíveis. O importante para você é não esquecer, né, que no caso de venda a gente fica um pouco refém desses processos, né, onde o avaliador é mais tarefeiro, né, propondo técnica de venda, propondo algum enfoque aqui, né, olha, vai vender, lembra aquele exercício das objeções, da resistência, da desistência, como eu brinquei com você lá? Então, algo que exemplifique o processo. De todo jeito, né, o que esperamos nessa análise é que você consiga mesclar esses temas conceituais e também com as referências mais tarefeiras. Dá uma olhada no próximo exercício aí, por favor. Olha, gestão de marketing de um banco tende a lidar com variáveis incontroláveis, compreendidas como fatores que interferem na condução dos negócios e que não são determinados pela administração. Um exemplo de uma variável incontrolável, situação econômica. Então, vale sempre observar, né, que os desafios na gestão de marketing, há elementos que estão no ambiente interno, com os quais eu posso gerir, e ambiente externo, sem dúvida, que representam ameaça. De repente eu monto uma estratégia, né, promocional para aquele produto, e o país vive uma situação difícil, e aí fica difícil eu conseguir o objetivo, porque é um elemento que interfere externamente sobre a minha realidade aqui. Então, vale observar nessa questão também um elemento importante do processo de gestão de marketing. Isso para nós como um elemento, né, essencial. Nesse caso, insistindo para você como abordagem, onde os aspectos aqui destacados para nós como tema. Que mais, hein, professor? Sim, senhor. Deixa eu aproveitar aqui um outro exemplo. A organizadora defende a seguinte questão. Acerca de propaganda. Campanhas de propaganda são instrumentos eficientes para aumentar o share of mind de uma marca, aumentando a confiança dos consumidores nos serviços bancários contratados. Por intermédio de pesquisa, um banco pode medir o nível de share of mind de sua marca, solicitando ao cliente que cite a primeira marca que lhe vem à cabeça nesse segmento. O avaliador fez aqui, né, uma questão conceitual, o que seria esse share of mind. Né, quando você fala da gestão da marca, o grande desafio é quem está na cabeça do cliente. Então, quanto mais pessoas lembrarem da minha marca, lembrarem da minha empresa, claro, para mim é melhor. Essa é a questão. Então, nós já demos uma adaptada aqui num exercício de outra organizadora, pensando num conceito mesmo. Gestão da marca, lembrar do conhecimento que o cliente tem da marca como tema aí de referência dessa questão, certo? Então não tem mistério aí com você, vale recordar. A partir desses enfoques, sempre preocupado com os temas conceituais, né, que possam ser lembrados ou características de abordagem, né, para esses conteúdos, é interessante então referenciar essas questões mesclando, como nós temos, perguntas mais tarefeiras com questões conceituais. O importante é que você tenha o domínio daqueles conceitos fundamentais. O avaliador pediu para você no edital marketing de relacionamento. Sim, o que é? Marketing, empresa e serviço. O que é o serviço, principalmente? Ele quer discutir satisfação, valor, retenção. O que significa cada um? Propaganda e promoção, telemarketing. Conceito, tem que estar na ponta da língua aí para não se confundir, porque é óbvio que ele vai mesclar para gerar dúvida para você. Isso é fato. Vale recordar, tá bom? Que mais, hein? Vamos dar uma olhada? Outra questão para você aí. Com referência a marketing, empresa e serviço. Aí ele propõe para você uma questão centrada na seguinte ideia.
aqui, marketing, empresa e serviço. Uma das características dos produtos bancários é determinada pela ausência de clareza ou precisão quando de sua oferta, que repercute na falta de compreensão e na dificuldade do cliente em elaborar mentalmente aquele produto que está sendo a ele ofertado. Essa característica está relacionada à sua invariabilidade. Não. Quando você não tem clareza, até porque o serviço é variável, né? Então eu não poderia destacar essa invariabilidade. Mas ele está pensando aqui, falou de produto bancário, professor, você está falando de serviço? Sim, mas o que é o produto bancário, essencialmente? Não é prestação de serviço, amigo? É o desempenho que aquela instituição oferece para você? Basicamente é isso. Mas vamos imaginar que ele está discutindo aí uma característica do serviço. Quando ele não tem clareza, não tem precisão, ele está falando de sua imaterialidade. Então, materialidade. Professor, prefiro o sinônimo. Sim, intangibilidade. Bonito, né? Sim, senhor. Intangibilidade, materialidade, são características. Por isso aqui está errado. Não é de invariabilidade. Ele está falando de imaterialidade ou intangibilidade. Não é palpável, não é preciso. Essa seria a ideia. Certo? De novo, característica, conceito, elementos relacionados ao produto bancário. Sim, o avaliador fez um enfoque, colocou essa questão e disse, né, sendo esse um elemento importante, uma característica que você deve, né, prezar ou valorizar. Certo? Muito bem. Que mais? Dá uma olhada outra questão aí para você. Hoje, em função do mercado, sim, o foco da administração de vendas é o cliente, avaliando suas necessidades e expectativas em relação a produtos ofertados. Sem dúvida, aqui não tem mistério, né? Quando você coloca o cliente como rei, sem dúvida, necessidades e expectativas, trabalhando em cima do que ele necessita, né? Que é aquilo que atende seus desejos. Esse é o grande desafio. Então, num processo de gestão de vendas, o meu olhar é saber quem é meu cliente, sim, e transformar isso em atendimento. Como é que é isso aí? Ora, a preocupação aqui é eu tenho que transformar meu produto em resultado. Veja, o foco do vendedor, né? Eu preciso vender. Se eu não compreendo o cliente, como é que eu faço isso? Então, claro, mas a turma do marketing já fez serviço para mim, professor. Não, senhor, você está na ponta, agora é o momento da verdade. O cliente está lá, você tem que transformar aquele produto em resultado. Por isso você precisa saber o que o cliente quer. Também, senão, você só vende uma vez, né, amigo? Nós estamos pensando aqui numa relação duradoura. Novos negócios, características aí desse processo. Então, por favor, fique de olho no tema. Muito bem, deixa eu emendar mais um aqui, vai. A informação de como proceder no processo de vendas, que contribuirá positivamente para a melhoria do desempenho do vendedor, é oferecer produtos aos clientes. Independentemente de seus perfis, já que ao categorizar os clientes estaria discriminando. Por favor, acabamos de contradizer isso, né? Não é independente não, depende do seu perfil. Depende se o cliente tem aversão ao risco que eu ofereço para ele ações. Não, tá louco. Então, vou dar tudo errado aí. Eu preciso sim conhecer, né? Depende. Oferecer produto ao cliente conforme o seu perfil. Sim, conforme seu perfil. Tá? Porque não tem nada, eu não estou discriminando ninguém aqui, não, senhor. Eu estou buscando aquele produto que satisfaça seus desejos e necessidades. Essa é a ideia. Certo? Muito bem. Então, o exemplo para você do enfoque que se dá nesse caso, estabelecendo, né, elementos, né, sempre importantes, sempre caracterizados como objetivos nessa perspectiva de identificar para você conceitos e elementos que possam ajudá-lo aí nesse processo, na sua preparação, né, caracterizando essas referências que para nós são significativas. É interessante destacar, né, vale lembrar esse elemento, né, como conceito, como referência, porque na hora que você faz essa análise sobre o processo de venda, né, o avaliador possa destacar esses elementos que são diferenciais. Quer dizer, o que eu estou buscando aqui quando eu enfoco essa questão? Ora, é o produto certo para o cliente certo. Essa é a ideia. Bom, vamos lá. Concluindo com você, deixa eu mostrar outros dois exemplos aqui. Vamos. Julgue ter seguido acerca de marketing. Os objetivos do marketing de relacionamento são atingidos quando é assegurado que os funcionários satisfaçam as necessidades dos clientes. Acabamos de falar disso, né? Sim, senhor.
nessa relação, que eu pretendo que seja duradoura, estou ali justamente para isso. O relacionamento busca satisfazer necessidades e desejos do cliente de forma objetiva, contundente e que possa expressar, né, as suas necessidades como elemento fundamental. Bom, muito bem. Na brincadeira aí, professor, vamos concluir esse negócio? Sim, senhor. A satisfação do cliente em relação ao produto adquirido, é representada pela proximidade entre suas expectativas e o desempenho percebido. Lembra aquela história? Você quer satisfazer, você não está encantando aí, né? Então, expectativa igual desempenho? Sim, senhor. Cliente satisfeito como elemento fundamental dessa história. Certo? Certo. Muito bem. Voltando aqui comigo, uma questão que surge aqui para nós, vinda lá de Salvador, alô a todos aí de Salvador que nos vem. Beatriz nos pergunta, professor, a diferença entre cliente e usuário, hein, professor? Por favor, sempre lembrando, na expectativa da resolução 3694, ou no enfoque que eu tenho, o cliente daquela agência, João, tem conta no Banco do Brasil, tá? Na agência X. Maria tem conta na Caixa Econômica Federal, na agência Y. Estou falando do cliente. Agora, o usuário é todo aquele que, mesmo não tendo esse vínculo contratual com a instituição financeira, utiliza seus serviços. Luiz não é correntista da Caixa, mas foi pagar a conta de luz na Caixa. Esse é o usuário. O importante para nós é lembrarmos que o cliente e o usuário são contemplados pela resolução 3694. Não pode discriminar. Acesso ao atendimento convencional, só para cliente. Só cliente está na agência. Não, senhor, a resolução é clara. Cliente e usuário. Se tem atendimento convencional, João, que é cliente, Luiz, que não é, tem direito de ir lá no caixa pagar a conta. Essa é a ideia. Então, a relação entre cliente e usuário, para você observar, justamente reside nesse processo de que os dois devam ser contemplados pelo processo de atendimento. Vale lembrar, não é? Então, falando da resolução 3694, como referência do atendimento convencional, que ela garante o atendimento, se a instituição tiver, não pode negar o acesso. Claro que há exceções. Se não tem o atendimento, se é só agência eletrônica, ou se o convênio, né, aquilo que foi, né, contemplado aí para o pagamento de uma conta, não permitir esse atendimento ali, ou não definir esse atendimento ali. Definir atendimento alternativo. Aí eu não vou ficar bravo com o gerente da agência. Vou questionar, né, quem me oferta o produto ou o serviço e que está me mandando pagar a conta em outro lugar, né? Só brincando com você. Então essa é a diferença cliente e usuário para você observar, mas não esqueça, ambos contemplados pela resolução 3694, vale recordar. Muito bem, para eu concluir meu raciocínio, dá uma olhadinha aí para você nesse slide, as fontes das nossas questões, adaptadas, claro, além da CESP, outras que ficaram com estilo para te ajudar aí, e sempre reforçando para você, conheça o nosso site para ver os nossos produtos e poder reconhecer o trabalho do CERS que o apoia aí para o sucesso no seu concurso. Esse é o nosso desafio, apoiar. Tem materiais, inclusive para acesso gratuito com cadastro, você pode adquirir e ter contato para conhecer os nossos materiais e auxiliar na sua preparação. Tá bom? Voltando comigo aqui, nesses últimos segundos que me restam, queria pedir a você, sempre reforçar a você, atendimento a conhecimento específico. O professor tem um peso muito grande. Essa é a nossa preocupação numa prova muito densa, com tanta informação que você tem que operacionalizar. Por isso, insistindo, claro, nesses elementos, no enfoque conceitual, hora tarefeiro, para você ter uma dimensão do que efetivamente essa organizadora pode perguntar. Então, por isso, né, você viu a insistência com alguns temas, alguns enfoques, para que você possa aí, no exercício dos seus conhecimentos, né, ter sucesso nesse conteúdo. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Bons estudos. Até a próxima.